Oi, gente, bom dia, tudo bem? Só para vocês entenderem como esse processo é orgânico e interativo, eu tô fazendo esse vídeo hoje na horizontal porque uma pessoa falou que ficaria muito melhor, então eu tô fazendo um teste. É um pouco mais difícil posicionar a câmera do celular assim, mas bom, enfim, eu só quis comentar. Hoje eu queria trazer uma reflexão a respeito de algo que eu aprendi durante um seminário que eu assisti de um professor, assim, de um mestre que eu considero um mestre espiritual muito querido, que influenciou a minha vida muito, que é o David Hoffmeister, que é um professor de um curso em milagres. E durante a palestra, uma das pessoas que trabalha com ele disse que ela fez uma oração na vida dela que era a seguinte, que dizia, eu quero que apenas aquilo que for real permaneça na minha vida. E interessante porque nesse último final de semana eu fiz essa oração sinceramente, pedindo para que só o que fosse real permanecesse na minha vida. E o que aconteceu depois foi assim muito interessante, porque o que aconteceu foi realmente um turbilhão, como se um furacão viesse estremecer todas as bases, no sentido de confusão. E aí me veio uma reflexão no sentido de que existe sim uma tendência nossa, eu acho que eu falei isso nos vídeos anteriores, mas de querer forçar uma felicidade falsa. Não sei, em que sentido, né? De não querer olhar para o que está acontecendo de fato na nossa vida, na minha vida, enfim. Então, assim, de evitar mesmo olhar para os processos e para o meu estado atual real. E então, nesse sentido, existe assim uma tendência a evitar conflito. E é uma tendência nossa também querer agradar outras pessoas. E isso, a princípio, parece uma coisa muito nobre, muito legal. Então, tipo, eu tento agradar todo mundo, eu tento ser simpático, tento ser, né, alegre com todo mundo, enfim. O problema disso é que, na verdade, nem sempre isso espelha o meu estado real. Então vamos supor, eu tô chateado ou magoado com alguém, não que isso seja algo bom de se sentir, não é isso que eu tô dizendo. O que eu quero dizer é que, de repente, eu tô magoado com uma pessoa e ao invés de eu externar isso de alguma forma, ou falar, poxa, sabe, fulano, aconteceu tal coisa, eu fiquei um pouco magoado, enfim. É lógico que assim, a mágoa sempre é um pensamento equivocado, alguma expectativa que eu criei com relação à pessoa, enfim, eu não estou justificando e dizendo que é bom sentir mágoa, não é isso que eu estou dizendo. O que eu digo é que se eu sinto mágoa, ao invés de olhar para isso, acolher, entender, poxa, nesse momento eu estou sentindo mágoa, eu tento fazer com que esse sentimento não exista, ou seja, eu luto contra o meu estado presente e tento fazer com que eu sinta outra coisa. Mas isso não é real, porque isso não me deixa a par do meu estado de mágoa atual. E é só a partir dessa consciência, desse estado, né, de consciência do que eu estou sentindo, é que eu posso transmutar esse meu sentimento. Então, se ao invés disso eu tento maquiar e tento fingir que tá tudo bem com essa pessoa para evitar o conflito, isso não gera bem-estar, assim, não gera benefício para ninguém, para nenhuma das partes, nem para mim, nem para a pessoa com que eu tô magoada, porque na verdade, como sempre a mágoa é um equívoco, de repente ao externar e dizer isso para essa pessoa pode mostrar o ponto de vista dela, enfim, e aí a partir disso o problema pode ser resolvido. Então assim, a filosofia que eu tenho hoje em dia é nesse sentido de levar todas as coisas até a última instância, até que o caso seja solucionado, que o caso seja resolvido. Então, no caso específico de uma mágoa com uma pessoa, eu acredito assim que esse medo de que, nossa, vai abalar o relacionamento, a pessoa não vai mais falar comigo, ela vai ficar muito chateada comigo, não vai mais querer saber de mim e tal. Isso é um medo muito do ego. Então, nesse sentido, essa oração, que só o que for real permaneça na minha vida, ela é muito forte porque se eu acredito que esse relacionamento é real, então eu posso sim e falar sem reservas com essa pessoa, eu posso falar tudo que eu tô sentindo, por mais que eu não tenha razão nisso que eu estou sentindo, eu posso falar tudo isso, porque o relacionamento que existe entre eu e essa pessoa, se ele for real, ele vai permanecer. E no entanto, se eu, por outro lado, tento fingir que tá tudo bem, e fingir eu não digo nem para outra pessoa, eu digo para mim mesma, porque esse que é o problema real. Quando a gente finge um estado
que não é verdadeiro para mim mesma. Então, se eu finjo para mim mesma que tá tudo bem e tento passar por cima disso que eu tô sentindo, sem de fato entender e acolher esse meu sentimento atual e tento me relacionar com a pessoa, esse relacionamento não é real, porque eu estou tentando maquiar os meus sentimentos. Então, não tem como criar um vínculo real com essa pessoa em cima de uma análise falsa do meu estado atual de consciência. Então, o que eu queria dizer assim é que eu entendi a partir disso, depois de fazer essa oração, só o que for real permaneça, e de todo esse turbilhão que levantou, essa confusão, enfim, de trazer à tona mesmo esse tipo de conversa, esse tipo de sentimento, eu percebi que é de fato a oportunidade de olhar para cada um desses relacionamentos e entender aonde eu estou evitando olhar para o meu estado interno atual. E que isso sirva como ponto de partida para que eu possa de fato olhar para o que acontece dentro de mim, dentro do meu processo interno. E isso, assim, é super importante, que era o que eu estava falando no outro vídeo a respeito de só dá para chegar à luz passando através da escuridão. E é justamente por isso, assim, só dá para eu conseguir chegar numa compreensão de que a mágoa não tinha nada a ver se eu de fato olhar para ela e entender que neste momento eu estou magoada. Bom, é isso, gente. Super, super obrigada pela atenção. Namastê.